Fala, rapaziada do canal Palestra 24 Horas. Aqui você não perde nada sobre o nosso Verdão. Então já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Leila Pereira foi destaque nas últimas horas no noticiário do Verdão. A presidente do Palmeiras atacou o Flamengo mais uma vez após clube carioca travar verba da Libre na justiça. Veja o que ela disse para a GETV. Existe alguma conversa direta entre presidente do Palmeiras e presidente do Flamengo? Não, não existe. Hoje Diálogo. não existe. Se um clube se acha maior que o futebol brasileiro, tem que jogar sozinho. Tem que jogar com o sub-20, tem que jogar com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que teriam, não é? Não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana. Agora tem os terraflamistas. Não é que eles acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo, e não é assim, gente. Não é assim. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém. Olha, eu vou te falar uma coisa, Mariana. Diga. Uma das maiores virtudes que eu acho do ser humano é a humildade. Então, acho que o Flamengo tem que botar os pés no chão, não é saber que ele não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro, levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe. E o Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola, viu? Outro assunto que movimentou bastante foi o empréstimo da Crefisa para o Vasco. Assunto que levantou vários rumores e questionamento da mídia. Veja as opiniões da imprensa. Andrei, PVC, você tem informações sobre isso também? Acho que a gente pode já começar a falar um pouco disso ao longo da semana. Eu vou ler só um comentário de um conselheiro. Sabe que eu falo que se conselheiro fosse bom, a gente vendia. Mas conselheiro tem importância nos clubes, né? E o conselheiro me disse assim. Perguntei. É possível o conselho Nossa, chamar... o café esfriou, agora ficou duro, viu? Não, ficou frio. Ficou frio. O café esfriou, agora tá difícil de tomar, viu, gente? Ficou frio. Olha só, vamos lá. Andrei, voltando, mas deixa o PVC concluir a fala Não, dele. é só a questão. Eu perguntei pro conselheiro dizendo, Andrei, se o conselheiro fosse bom, a gente vendia. Mas o conselheiro me disse o seguinte aqui, ó. Perguntei pro conselheiro. O conselheiro Mas é conselheiro do Vasco ou do Palmeiras? Do Palmeiras. Porque pro Vasco é importante ter um investidor. Pro Palmeiras pode ser ruim perder a presidente e levar o dinheiro que a Leila ajudou a colocar no Palmeiras nos últimos 10 anos. Mas esse é o problema da Crefisa e da Leila. A Leila é presidente do Palmeiras. Perguntei pro conselheiro do Palmeiras. O conselheiro deliberativo pode chamar a Leila para perguntar sobre essa relação com o Vasco? Aí ele responde. O conselho deliberativo até pode. Mas agora, no caso concreto, é muito frágil. A empresa não é mais patrocinadora, a Crefisa. A história posta de pé é que o Vasco foi a mercado embelezar a boneca, desta vez, para mitigar bastante eventual contaminação, permitindo a ela esculachar qualquer pessoa que a questione sobre isso. Porque o empréstimo tem 1 ano de carência e 2 anos para pagar, o que significa que ele vai vencer em 28. Em 28, a Leila não é presidente do Palmeiras, a não ser que mude o estatuto e ela possa se reeleger, o que foi refutado pelo Palmeiras no mês retrasado. Não estou dizendo que você está dizendo, é uma pergunta mesmo, tá? Claro. Que ela talvez possa usar isso como uma barganha para mudar o estatuto? Não, acho que não. Tá. Acho que não. A mudança de estatuto, em outras palavras, não colou. Tá. Vamos por partes, depois a gente fala da relação da Leila com o próprio Palmeiras, como isso repercutiu dentro do Palmeiras, mas antes vamos falar da relação da Crefisa com o Vasco para a gente entender essa situação. Andrei, acho que agora o áudio está ok, agora estamos te ouvindo. Tudo bem, querido? Oi, tudo bem, Luísa? Tudo certo. Então vamos lá, né? Começar pelo começo. O que esse acordo quer dizer e o que pode representar no futuro do Vasco? Legal estar contigo, Musete, um abraço. PVC, que a gente conversa sempre muito e é sempre bom conversar com o PVC, tudo bem? Esse é um negócio que a gente precisa deixar bem claro que é um negócio lícito. O objeto é lícito, as partes agem de boa fé e o Vasco tem todo o direito de buscar dentro do mercado financeiro um suporte financeiro. Então essa é uma questão que a gente precisa esclarecer de imediato. Do ponto de vista jurídico, a legislação brasileira não impede que clubes, sejam eles no modelo associativo, sejam eles no modelo empresarial, contratem empréstimos de instituições privadas, como é a Crefisa. Só que como o Vasco está em recuperação judicial, esse processo ainda precisa ser submetido à vara empresarial do Rio de Janeiro, que é quem confere controle adicional, que é quem vai dizer se esse empréstimo pode ser feito ou não, garantindo, obviamente, os créditos e os privilégios dos credores. Então, essa é uma questão que precisa ser analisada e precisa ser discutida. Do ponto de vista de conformidade, de autorregulação, começam a surgir uma série de interrogações a partir desse negócio. Uma delas é que o PVC traz. Obviamente que no momento em que a Crefisa tem um crédito com o Vasco da Gama e esse clube passa a ser vendido, ou existe a possibilidade de se vender o futebol desse clube, esse crédito pode ser usado no eventual negócio ali na frente, inclusive com um privilégio nessa negociação. Obviamente que a gente não tem acesso, eu não tive acesso ao contrato, o que está estabelecido. Eu estou falando de maneira geral. O negócio é lícito, esse crédito é possível. Obviamente, como o clube está em recuperação judicial, qualquer clube seria colocado para a vara empresarial admitir ou não esse empréstimo, autorizar ou não esse empréstimo. Tudo isso está sendo feito. Entrando o dinheiro e o Vasco não pagando, isso pode gerar um crédito para quem tem esse dinheiro. E se essa pessoa
pessoa quiser comprar um clube, esse clube no modelo empresarial, ele pode, obviamente, cobrar. Então, essa é uma interrogação que nasce. Outra de como ainda faltam regulações dentro do movimento privado do esporte para se proteger a integridade. É importante a gente destacar isso, Luísa, PVC. Por quê? Porque, obviamente, que aí tem um conflito de interesse que gera uma série de insinuações com relação à integridade do futebol. Isso foi feito no jogo, logo após o jogo Vasco contra Palmeiras, não tem absolutamente nada a ver com o resultado, mas se surge, se levantam questões, porque essa notícia veio imediatamente após a vitória do Palmeiras sobre o Vasco. Como é que a presidente de um clube, que também é dona de uma empresa que empresta dinheiro para um concorrente? Será que não poderia o futebol criar regras internas, falando também em conflito de interesse, que impeçam esse tipo de negócio? Ou seja, eu quero assumir a presidência de um clube de futebol. O meu negócio na empresa, ou me afasto, então o meu negócio na empresa, eu não posso emprestar dinheiro para um clube concorrente. Poderia se criar, a Europa já está tratando disso. Isso mostra mais um caso que mostra como a autorregulação no futebol ela é necessária. E não só para casos de multipropriedade de clubes, como a gente sabe. Um mesmo dono com 2 ou 3 clubes, e aí eles vão se enfrentar. Não é só a questão de se enfrentar no mesmo campeonato, que o futebol está atacando agora e está tentando se prevenir. É questão de transferência de atleta, é questão de transferência de ativo. Tudo isso também precisa ser regulado. Só que é um movimento ainda incipiente dentro do futebol, mais avançado na Europa, no Brasil, começando agora com a discussão do fair play, mas que precisa ser trabalhado para proteger a integridade e evitar esse tipo de discurso, esse tipo de interrogação, Luísa. Sempre, né? É aquela coisa, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, né? Então, deixar isso tudo muito claro é fundamental. Mussueti, você vê um conflito claro de interesse, porque a Leila, como pessoa jurídica, como empresária, né? A empresa dela pode patrocinar, pode entrar em qualquer tipo de negociação que seja legal. Mas tem esse ponto que ela é presidente de um clube, né? Que rivaliza com o Vasco ali dentro do futebol brasileiro. Como você vê isso? Para mim é claro o conflito, né? É uma questão de poder e não dever. E minha dúvida que eu queria chamar o André é muito bom porque ele conhece tanto e ele fala para quem não conhece. Eu já conversei com tanta gente no meio do futebol que eu falo, por favor, me explica como que se eu fosse uma criança. E o André faz isso muito bem, então é muito gostoso entender e aprender com o André sempre. Estou sempre lendo e ouvindo o André. E como não tem essa autorregulação, o conflito de interesse existe, mas ele não é regular. Qual que é a linha que a Leila e a Crefisa, enfim, não podem ultrapassar para que mesmo dentro do que a gente tem de leis e de limites, ela não cruze essa linha? Hoje, só a linha da moralidade. Legalmente não existe nenhum impeditivo para isso. A Leila poderia fazer uma avaliação dizendo o seguinte: eu, como presidente do Palmeiras, posso emprestar dinheiro para um clube rival do Palmeiras? Que tipo de prejuízo reputacional isso vai trazer para mim e vai trazer para o clube? É uma questão que poderia ser lançada. Agora, objetivamente, não existe nenhum freio. Por isso que se está trabalhando dentro do futebol, e a Leila é uma incentivadora disso, para se criar mecanismos de proteção da integridade. Um deles é o fair play financeiro, que precisa criar regras justamente com relação a isso. Quem preside um clube de futebol pode assumir alguma empresa que patrocina eventos de futebol? Ou ele pode continuar como diretor executivo de uma empresa que financia eventos esportivos ou que patrocina clubes concorrentes, e aí dentro dessas regras privadas se coloca uma regra que impede esse tipo de negócio. Mas hoje não existe absolutamente nada. Quem vai, se esse negócio é válido ou não, é a vara empresarial do Rio de Janeiro. É a Justiça do Rio de Janeiro que vai dizer se, ok, o Vasco pode receber esse direito, garantindo, obviamente, o que os credores do Vasco têm de direito. Eu lembro sempre do Berlusconi, que eu vivo dizendo, o Berlusconi como dirigente esportivo foi um revolucionário e como político foi um fascínio, né? E ele, como dirigente esportivo revolucionário, quando estava chegando no final do período do Milan, ele comprou o Monza. Só que o Monza foi comprado pelo Adriano Galliani, que era o diretor esportivo do Milan. Então, ele não estava comprando o Monza. Quem estava comprando era o funcionário dele. Aí você faz o quê? Hoje, a questão central é assim, por que a gente está tratando da questão do Palmeiras? Do Palmeiras não. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, né? Juridicamente, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. A presidente do Palmeiras tem uma empresa. A empresa presidente do Palmeiras é uma financeira que vive de emprestar dinheiro. E essa empresa, da presidente do Palmeiras, que tem a Crefisa, a presidência da Crefisa é a Leila, essa empresa emprestou dinheiro para o Vasco. Por que isso aqui está em jogo? Porque no ano passado houve toda a conversa admitida pelo presidente do Vasco, o Pedrinho, que disse que conversava muito proximamente com o seu Zé. O seu Zé é o José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa, e dono da Crefisa e marido da Leila Pereira. Então, veja que tem uma relação distante. A Leila é um indivíduo. José Roberto Lamáquia é outro indivíduo. José Roberto Lamáquia é o proprietário de uma empresa que é presidida pela esposa dele, Leila Pereira. A Leila Pereira é presidente do Palmeiras. A Crefisa empresta dinheiro para o Vasco. Ela comprou o Vasco? Não. Ela pode comprar? Ela pode ter um crédito de 20% das ações. Que vai vencer quando? Em 2028. Em 2028, a Leila não é mais presidente do Palmeiras. Por outro lado, o Berlusconi comprou o Monza com um testa de ferro, que era o Galliani. Estava certo? O Monza estava na Série B, o Vasco estava na Série A. Acho que o maior pecado, Andrei, é você ter se divulgado essa informação justamente no dia do jogo. Porque o conflito ético aqui, ele, nesse momento, não existe. E em 2028 pode não existir, porque a Leila pode não ser mais presidente do Palmeiras, a Crefisa é uma empresa financeira que compra um clube de outro estado. E aí não tem conflito mais nenhum. Mas hoje, cria esse mal-estar, é isso.